Saiu o primeiro trailer completo da série do Demolidor Renascido, né, chamado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos o título original é Daredevil Born Again. E neste vídeo aqui eu vou fazer aquela análise detalhada e completinha de tudo que a gente já pode reparar neste trailer. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar do trailer de Daredevil Born Again, analisando bem os pequenos detalhes. Mas antes de eu falar do trailer especificamente, vamos falar um pouco sobre a posição dessa série na cronologia da Marvel, tanto das séries e do universo cinematográfico da Marvel, quanto da produção da Netflix. Em primeiro momento, depois que a Marvel já tinha anunciado os retornos, tanto do Vicente D'Onofrio como Wilson Fisk, quanto do Charlie Cox como Matt Murdock, a Disney tinha uma intenção diferente, a Marvel tinha uma intenção diferente de mudar algumas coisas em relação às séries da Netflix. Eles não seguiriam cronologicamente os acontecimentos da série da Netflix. Isso mudou, a série passou por severas regravações e todas essas regravações, quase do zero, eles refizeram quase do zero tudo que eles estavam fazendo para Demolidor. E com isso, eles canonizaram tudo o que aconteceu na Netflix nesse primeiro momento, inicialmente com o Demolidor, o Justiceiro, e a gente tem referências aqui nesse trailer ao Luke Cage, né? Mas muito provavelmente a Jessica Jones vai acabar voltando também, tem rumores envolvendo isso. Eu acho que a atriz a personagem pode aparecer já nessa série. E ela foi uma personagem que foi muito bem aceita pelo público também, diferente do Danny Rand, né, que é o Punho de Ferro. Então a gente vai ter que ver como vai funcionar a situação dele. Mas eu acredito que a Jessica Jones e o Luke Cage também retornem, assim como o Wilson Fisk retornou, o Demolidor retornou e o Justiceiro retornou. Outra coisa também antes da gente passar pro trailer é que esses personagens já apareceram no UCM em outras produções. A primeira produção que o Charlie Cox retorna como Demolidor foi em uma breve cena de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele é o advogado que ia ajudar o Peter a lidar com os problemas judiciais. Depois disso, ele aparece também em She-Hulk, também na corte. Ele aparece como Demolidor também, muito pouco, mas aparece como Demolidor. Mas ele aparece na corte enfrentando a She-Hulk, a Jennifer Walters, em algumas audiências. Já no caso do Wilson Fisk, ele também aparece em duas produções. A primeira foi Gavião Arqueiro. Na série do Gavião Arqueiro, ele era o grande mafioso por trás de toda a situação que estava acontecendo ali. Ele enfrenta a Kate Bishop, resiste a uma porrada de ataques dela. Ela usa, eu não lembro direito se ela usa granada ou não, mas ela usa ali uma artilharia pesada pra cima dele. Ele resiste a tudo. E o final de Hawkeye dele é tomando um tiro da Echo no rosto. Ele resiste a esse tiro, ele ficou com o olho bem machucado, mas esse olho também já está recuperado. E depois ele retornou na série da própria Echo. Série da própria Echo que termina diretamente onde a série do Demolidor começa. Porque no final da série da Echo, o Wilson Fisk está lá voltando no avião, meio triste com as coisas que tinham acontecido. Ele via a Maya como uma filha, também como uma arma que ele queria usar, mas ele tinha um pouco de apego com ela. E aí ele vê os jornalistas comentando que Nova York precisa de um prefeito mais mão firme e tudo mais. E ele decide se candidatar a este cargo. Aqui, na série do Demolidor, como a gente já vê nesse trailer, ele já foi eleito. Dito tudo isso, vamos começar então a nossa análise do trailer. Agradeço por ter achado esse tempo. Bom, eu vou admitir. Não é totalmente desagradável ver você de novo. O primeiro ponto de interessante é que todo o trailer se baseia na conversa dos dois. Então eles vão falando algumas coisas e a gente vai vendo imagens da série para ilustrar as coisas que eles estão falando. Essa conversa passa uma vibe muito do interrogatório que o Batman tem com o Coringa, que é quando vilão e mocinho se encaram ali em meio que uma trégua para resolver as diferenças nas alfinetadas. Essas tréguas nem sempre terminam pacificamente, muito provavelmente eles vão acabar saindo na porrada aqui, ou vai acontecer alguma coisa que faz com que os dois se afastem nesse momento. Eles não vão simplesmente, acho eu, apertar as mãos e ir a cada um para um lado, mas isso pode acontecer também. Isso já aconteceu em alguns filmes, é bem interessante. Em um certo momento da obra, o vilão e o mocinho se encontram para ter essa conversa, para meio que encaminhar a direção de cada um para o restante da série. E nessas cenas que a gente vai vendo enquanto eles conversam, a gente vê o Demolidor lutando contra o Muz. O Muz, ele é um serial killer, um artista plástico que é bem problemático, né? Ele usa o sangue das vítimas dele para pintar artes. Ele usa a pele das vítimas dele para fazer também para fazer as coisas dele de artista plástico ali. E nesse trailer especificamente, a gente consegue ver umas pinturas nesse covil do Muz que, na minha visão, são pinturas do último rosto
da vítima dele, que ele pinta com o sangue da própria vítima. A gente vê que essas pinturas são com tinta vermelha, tem gente que tá gritando, tem gente que tá com uma cara muito sem emoção, sempre com os olhos pintados de vermelho, então talvez a marca registrada deste serial killer seja de arrancar os olhos de suas vítimas. E o Matt não quer conversa com ele, senta a mão, muito provavelmente por conta da forma violenta com que ele lida com as pessoas, né? Ele é um serial killer, já por ser um bandido não teria mais, não precisaria de outro motivo pro Matt estar enfrentando ele, mas enfrentando ele com toda essa raiva, talvez, inclusive, alguém muito próximo a Matt Murdock tenha caído nas mãos do Moose, e a gente vai chegar nessa parte também daqui a pouco. Pelo que parece, você subiu na vida. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Um prefeito serve a sua cidade. A gente pode ver que a Karen Page e o Fog Nelson também retornaram, eles não iam voltar. Como eu disse, né, os planos mudaram e eles resolveram trazer todo mundo de volta da Netflix. Isso foi um acerto gigantesco da Marvel. Foi no momento que a Marvel percebeu que a quantidade não estava sendo a receita correta, que eles precisavam focar em qualidade, né? Então eles decidiram não mexer em time que está ganhando, trouxeram todo mundo de volta, o time está reunido de novo e é muito bom ver eles juntos. Neste momento nós temos muitas referências aqui, enquanto a gente vê que no ano novo o Wilson Fisk muito provavelmente acabou de ser eleito ou vai fazer um pronunciamento já como prefeito eleito de Nova York. E é bom a gente ver isso também no cenário maior da Marvel, porque o presidente dos Estados Unidos é o Thunderbolt Ross, é um presidente que vai caçar a guerra a qualquer momento, que quer tornar os Estados Unidos a nação mais implacável do mundo inteiro em termos militares, né? Usando da força bruta de todo o poderio militar que eles têm. E o Wilson Fisk é o prefeito da cidade mais poderosa dos Estados Unidos, que também não tem problema nenhum em fazer isso. Então estamos vivendo tempos muito perigosos. E essa trama política, tanto do país quanto de Nova York, elas vão ser cruciais para o futuro da Marvel, principalmente em Capitão América, Thunderbolts, nas produções envolvendo Homem-Aranha também, em Demolidor, essa Marvel mais urbana que a gente está vendo, enquanto as produções mais cósmicas lidam com o multiverso. E aqui, como eu disse, a gente tem várias referências. Uma delas é o musical do Steve Rogers, né, aquele musical da Marvel que realmente aconteceu no mundo real, e esse pôster, esse cartaz, essa propaganda desse musical aparece em diversas produções. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, She-Hulk, tem um monte de produção, Hawkeye também, se eu não me engano, aparece. Acho que eles vão, né, em Hawkeye eles chegam aí também assistir um pouco da peça. Então isso daí tá em tudo pra mostrar, ó, gente, tudo faz parte do mesmo universo. Todas as séries se passam na mesma Nova York, né? Pra não deixar nenhuma dúvida. A gente também tem um outdoor fazendo propaganda do Harlem's Paradise. É aí que está a referência do Luke Cage que eu falei, porque Harlem's Paradise é aquela boate que a gente vê na série, né, que no final de Luke Cage termina com ele no comando. Então talvez o ator do Luke Cage também retorne e dê as caras por aqui. Nós temos propaganda de Pim Van Dyne ao longo de toda essa multidão. Então parece que a empresa da Hope Van Dyne tá meio que financiando a festa de fim de ano. Como a gente vê no começo de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, a Hope tava ganhando prêmios por conta da forma que ela tava conduzindo a sua empresa, com doações, com ações e tudo mais. Então parece que a Pim Van Dyne é uma empresa muito presente nos Estados Unidos, né? Talvez assumindo um pouco da posição que a Stark Industries tinha também para o país. A Stark Industries que está lidando com alguns problemas, sem o Tony Stark agora, tem que se estabilizar de outra forma, né? Então a empresa da Hope Van Dyne vai tomando forma e aparece aqui também com um grande destaque. Tem também o outdoor do Disney Plus ali, tem um monte de coisinha aqui que se a gente parar para ver, vai mostrar mais dessa grande Nova York escondida nos detalhes. Então vamos dar sequência aqui, depois a gente faz também um post lá no Instagram da oficina com esses mínimos detalhes todos reforçados, mas vocês viram aí os principais dele. Eu tenho culpa? Aqui nós temos o Moose, aquele serial killer que eu falei do começo do trailer, fazendo uma pintura do Wilson Fisk. Essa pintura é muito significativa porque ela mostra o quê? Que ele conhece o verdadeiro Wilson Fisk. Aqui nós temos duas facetas. Nós temos aquela que está em maior destaque, a que está no centro, a que está mais alta, do Wilson Fisk, que o povo conhece. O prefeito da cidade que foi eleito em uma eleição, votação democrática. Então o povo acredita nas palavras dele, vê ele como esse político que pode realmente ajudar o povo, né, esse benfeitor. Enquanto isso, na casca, embaixo da casca, nós temos o Wilson Fisk, rei do crime. Aquele que controla os criminosos da cidade e que não tem problema nenhum em sangrar as próprias mãos para resolver os seus
assuntos, né? O cara completamente implacável e um vilão de marca maior, um vilão do Homem-Aranha, vilão do Demolidor e de grandes personagens da Marvel, o grande centro dessa Marvel urbana, o grande perigo dessa Marvel urbana que a gente tá começando a acompanhar agora. Dá pra me livrar da sensação de que você tá manipulando o sistema. Por que parou de ser um vigilante? Uma linha foi cruzada. Nós temos também uma troca de conversa muito interessante entre os dois. Como estão conversando um vilão e um mocinho aqui, o principal vilão e o principal mocinho, eles não entregam nada um do outro, mas eles ficam tentando tirar coisas um do outro. Por isso que essa conversa é muito baseada em pergunta sendo respondida com outra pergunta. Então um se esquiva da pergunta do outro, né? Principalmente o Wilson Fisk. O Matt diz que sente que ele tá controlando as ações de um jeito maior do que um prefeito deveria controlar, né? Talvez ele esteja manipulando mais do que a gente possa ver. E ao invés dele responder isso, ele pergunta pro Matt de volta: por que você deixou de ser um vigilante? E o Matt responde que uma linha foi cruzada, então muito provavelmente nessa de vigilante ele acabou matando uma pessoa. O que surgiu de rumor e que eu acredito que vai estar realmente nessa primeira temporada é que o Wilson Fisk, uma das primeiras atitudes dele como prefeito de Nova York, é de criar uma guarda especializada em caçar vigilantes. Então, ou ele vai incriminar um vigilante por uma morte que não aconteceu, ou essa morte vai acabar acontecendo. Talvez o Matt Murdock, a gente tem umas cenas aqui do capacete caindo, talvez o Matt tenha deixado um criminoso cair durante uma luta no telhado, o cara tenha morrido, a culpa vai cair nas costas dele. Talvez outro vigilante tenha matado alguém, ou seja acusado de uma morte que ele não cometeu, mas ele estava na cena do crime. E o Wilson Fisk vai usar isso para manipular as massas e para criar uma força de caça aos vigilantes. Por quê? Para a cidade, visualmente falando, isso vai fazer bem para a campanha dele, e para ele, para aquela casca que eu falei, para aquela parte de baixo, o vilão, o rei do crime, é muito mais fácil ele agir sem os vigilantes caçando ele, caçando os homens dele, atrapalhando os planos dele. É difícil aceitar uma natureza violenta. E aí que tá. O capacete caindo de um prédio, a gente vê a ambulância lá embaixo, a gente vê uma pessoa caída lá, aparentemente morta, e o capacete sem um dos chifres do Demolidor, e o lugar que o chifre ficou perdido aí, forma um D, né, de Demolidor, Daredevil, então é um simbolismo bem interessante. E muito provavelmente é isso que aconteceu, né? Ele tava lutando com alguém, a pessoa caiu, pode ter chegado uma outra pessoa e tacou a pessoa pra baixo pra incriminar o Demolidor. O Matt não é burro, ele não é inocente, ele já passou por isso na terceira temporada da série. A parada, o perigo de você ter uma identidade secreta é que qualquer pessoa pode assumir essa identidade secreta e manchar a sua imagem, né? É isso que tentaram fazer com ele já, e ele tá acostumado com isso. Ele é um mestre também em termos judiciais, então ele sabe lidar com tudo isso, mas vai dar uma merdinha no começo, com certeza. O poder que ela tem sobre nós. E a gente vai vendo cenas de ação, essa ação muito visceral, muito visual, né? Braço sendo quebrado, perna sendo entortada, um negócio muito violento. E o Matt Murdock apanhando de dois caras aqui normais, mas ele tá apanhando porque ele tá nessa luta, né? Uma linha foi cruzada, eu tenho que me segurar, eu não posso reagir, eu não posso voltar a ser aquela pessoa violenta. Ele tem que brigar com o demônio interno dele, né? Alguém que quando começa a socar um bandido, um criminoso, perde completamente a noção do momento de parar. Né? Ele pode ter perdido essa noção e matado alguém, e agora ele quer se controlar e não se envolver mais nesses assuntos, mas ele vai ser puxado de volta pra essa vida, é o que esse trailer tá mostrando. Essa cidade não pode ficar sem controle. E aí a gente vê o Bullseye, o mercenário, sendo solto da prisão. A gente viu também o que aconteceu com ele no final da terceira temporada. O Wilson Fisk tentou matá-lo, terceira temporada lá da Netflix, né? Depois que o trato deles ali não deu muito certo, ele foi curado, ele está preso agora, provavelmente vai ser solto pelo próprio Wilson Fisk. A gente vai fazer também resumos das 3 temporadas de Demolidor da Netflix. Não sei se vou fazer em um vídeo só, ou em 3 vídeos, um de cada temporada. Depois comentem aqui o que vocês querem e ativem o sininho para receber a notificação de quando esses vídeos forem publicados. E aqui a gente tem um assalto a banco, também me lembra muito o Cavaleiro das Trevas. A gente já falou da conversa do Batman com o Coringa, e aqui me lembra muito o assalto a banco que abre o filme do Cavaleiro das Trevas, com esses mascarados chegando com essas máscaras bem chamativas. Lá eram palhaços, e aqui são cores das Joia do Infinito, das Joias do Infinito, né? Falta o laranja, talvez seja o cara que tá dirigindo o caminhão, né? Assim como tinha lá no filme do Cavaleiro das Trevas. E isso é só uma referência às Joias do Infinito, tá? Não é nada de que as joias vão voltar, nem nada do tipo. Mas a gente tá vendo aqui um assalto a banco que também vai ser controlado, contido pelo Matt Murdock, talvez. O Matt andando no meio da multidão enquanto eles celebram a eleição do Wilson Fisk. Então sim, ele era um candidato muito popular entre o povo. Às vezes, a paz tem que ser quebrada. E
E aqui nós temos o grande probleminha, porque essa é Heather Glenn. Heather Glenn é um interesse amoroso do Matt Murdock, que nos quadrinhos tem uma morte bastante trágica e cruel. E eu acredito que sim, possa ser ela a vítima que morrerá nas mãos do Music, fará com que o Demolidor volte de vez a ser um vigilante e perca de vez também a noção do momento de parar. Talvez ele seja tomado pela raiva e acabe matando o Music na porrada depois de perder um de seus amores, né? A gente sabe que o Demolidor ele é bem galanteador, ele já esteve com a Jennifer Walters dentro do universo Marvel, a She-Hulk, com várias mulheres. Essa é mais uma, talvez ele tenha mais carinho por ela, talvez não. Qualquer mulher que ele já se envolveu, se morre nas mãos de um serial killer, ele ia caçar esse serial killer de um jeito extremamente violento e provavelmente passar dos limites por qualquer uma delas, né? E aqui eu acho que vai ser esse o caso. Essa manipulação de massas que o Matt insinua que o Wilson Fisk está fazendo também pode gerar uma grande revolta populacional das pessoas caçando os vigilantes, dos vilões se passando por vigilantes, extrapolando o limite para fazer com que a imagem dos vigilantes seja corrompida. Então eu acho que essa vai ser uma trama muito interessante de meio que uma mini guerra civil secreta aí que vai acontecer. E vai caber aos vigilantes, como o Demolidor, limpar essa imagem. E o caos deve reinar. E aqui nós temos o visual do músico, essa máscara com esse olho aberto, uma máscara house-made, né, feita em casa ali. O sangue, provavelmente, talvez dele, porque como ele usa o sangue da vítima para fazer uma pintura da vítima, esse sangue que ele tem no rosto e na máscara dele, talvez seja dele próprio, talvez tenha a ver com algo que levou ele a seguir essa vida, talvez ele seja só um maluco, pegou o primeiro sangue da primeira vítima e pintou essa máscara, mas o visual dele tá bem legal. E aqui nós temos depois Vanessa, né? É sempre bom lembrar da forma com que o Wilson Fisk falava o nome dela na série, ele tem essa voz muito forte quando ele vai falar o nome da amada dele. Ela também retorna, seria outra atriz, já tinha sido anunciado o nome da outra atriz que faria a Vanessa na série da Marvel, mas como eu disse, eles voltaram atrás e trouxeram todo mundo de volta, ela também. E aqui é importante porque os dois estão jantando, a Vanessa e o Wilson Fisk, eles brindam e a gente vê o quadro de sangue na parede. Ou seja, o Wilson Fisk aceitou completamente essa faceta violenta dele. Uma faceta que antes ele não queria que a Maya visse, por exemplo, a Maya, a Echo, né? Quando ela era criança, que ele esmurra o cara que maltratou ela. Ela vê, ele fica tipo, não sei o que, meu Deus, ferrou. E ela aceita ele desse jeito. Ele vai aos poucos também aceitando mostrar o seu lado. Esse lado violento, ele nunca pensou em apagar, em sumir, em deixar pra trás. Não. Ele tinha receio de mostrar isso para as pessoas que ele ama e acabar perdendo elas. Mas a Vanessa está com ele já sabendo desse lado. A Echo permaneceu ao lado dele também por um bom tempo sabendo desse lado. E ele abraçou esse lado por completo. Se importa de abaixar a machadinha? E aqui nós temos ele de volta, o Justiceiro de Jon Bernthal, que assim, provavelmente o maior. A Netflix acertou muito nas escolhas aí pros personagens da Marvel que eles adaptaram. Mas o Justiceiro, na minha opinião, foi o maior acerto de todos, não tinha como ele ficar de fora, e aqui ele está de volta. Muito provavelmente, ele também vai acabar sofrendo com essa represália dos vigilantes, mas eu acredito que ele e o Matt vão acabar trabalhando juntos de novo, como sempre acontece. Eles têm uma briga, eles se resolvem, eles trabalham juntos de novo. Foi criado para acreditar na graça. E aqui nós temos o Michael Gandolfini, que é filho do James Gandolfini, que fez o Tony Soprano, né, o protagonista de Sopranos. Esse ator, o Michael, ele também faz um filme de Sopranos. E ele é um personagem novo aqui na série, não sei muito sobre ele, mas talvez tenha certa importância porque ele tem um leve destaque no trailer. E depois nós temos aqui mais uma cena extremamente visceral e visual e tensa das vítimas do Muse. Dessa vez com eles enforcados em correntes e não dá pra ver o rosto. Algo me diz que ele tirou a pele das pessoas, deve estar drenando o sangue delas pra fazer pinturas. Então é um negócio bem bizarro, realmente. É um serial killer muito problemático. Todos são, né, problemáticos, mas esse aqui é um bem sádico mesmo. Eu também fui... E aqui nós temos ele, Tigre Branco. Tigre Branco também é um vigilante que nos quadrinhos é acusado de cometer um assassinato que ele não cometeu, e talvez seja ele o ápice, o foco de toda essa trama do Wilson Fisk para incriminar os vigilantes e para criar essa caça aos vigilantes, essa guarda, essa força militar, essa força policial de caça aos vigilantes que ele vai criar
em Nova York. O Tigre Branco, ele é interpretado pelo Camar de los Reyes, que é um ator que infelizmente acabou falecendo em 2023. E logo depois nós temos Cole North entrando num prédio, muito provavelmente o mesmo prédio que talvez no dia anterior tenha tido a morte de uma pessoa caindo do telhado e morrendo com o Demolidor envolvido na cena. Esse cara é um detetive policial que nas HQs caça o Demolidor muito por conta dessa investigação de um homicídio que ele tá participando aí. Então acredito que isso vai acontecer a mesma coisa e talvez ele seja o líder dessa força policial de caça aos vigilantes que o Wilson Fisk vai implementar em Nova York. Para acreditar em retribuição. E a gente tem perna sendo quebrada, braço sendo quebrado, rosto sendo rachado e todas as máscaras do Matt Murdock. Essa do meio, essa dourada é a que ele usa em She-Hulk. Tem a prateada ali que eu achei bem interessante, eu quero ver usando esse traje na série. Tem uma preta que também deve ser muito foda de ver em live action, né? Então é bem legal a gente ver também ele guardando isso, porque eu quero ver o traje completo. E isso só aumenta a nossa expectativa pra série, para que ele use diversos trajes ao longo dessa série, que já tem também a segunda temporada confirmada. E uma coisa legal é que no meio dessas lutas todas a gente pode ouvir uns rosnadinhos, talvez tenha a ver com o Tigre Branco. Eu não sei se o Tigre Branco vai ter o misticismo que ele tem nas HQs ou se vai ser um vigilante que usa esses trajes para enfrentar o crime, mas um humano normal com habilidades de luta absurdas. O que nós temos de interessante aqui é o Matt gritando muito no meio das lutas dele. Então é o momento que ele perde o controle e ele assim, mano, agora que se foda, eu vou matar mesmo, eu vou arrebentar você na porrada. Tá, o maluco tomou um pré-treino fudido aí, tá muito louco caçando a galera, tá com uma raiva absurda, então provavelmente sim, pessoas próximas a ele vão acabar sendo dano colateral aqui nessa primeira temporada. No finalzinho nós temos a trilha sonora um pouquinho mudada da série da Netflix, né, daquela abertura icônica, maravilhosa que a série do Demolidor da Netflix tinha, que é um negócio também muito lindo. Bom, basicamente do trailer é isso, já dá pra saber um pouquinho do que vai acontecer na história. Se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação para receber os avisos dos nossos vídeos de resumo. Provavelmente eu vou fazer um por temporada, é melhor para organizar, detalhar bem, né? E o maior deles vai ser o da terceira temporada, que é quem liga diretamente a essa série. Também vou fazer um vídeo de coisas que você precisa lembrar antes de assistir o Demolidor. É uma outra parada, também é um resumo mais envolvendo produções do CM, Homem-Aranha, Gavião Arqueiro, Kate Bishop, tudo que vocês precisam realmente lembrar antes do lançamento da série, que vai acontecer no dia 3 de março. Então até lá nós temos esse resto de janeiro e fevereiro toda para trabalhar esses conteúdos e eles vão chegar aqui no canal. Então não percam, se inscrevam, curtam e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.